E aí pessoal, tudo jóia? Meu nome é professor Fernando Furlan e estamos em mais um Isto é Histologia. Na aula de hoje, trazendo aí o estudo das estruturas histológicas que compõem o aparelho digestório, o sistema digestório ou trato gastrointestinal. Nós vamos estudar basicamente a estrutura básica, nós vamos dizer que existe uma estrutura básica do tubo digestivo, e ela vai servir para praticamente todas as espécies. Existem algumas variações, mas essa estrutura básica do trato gastrointestinal é extremamente importante que vocês sempre se recordem, porque sempre que nós formos nos referir à parte tubular do trato gastrointestinal, nós vamos falar das porções contidas nessa estrutura básica. Posteriormente, vamos falar sobre as estruturas presentes na cavidade oral e do tubo, chamado de esôfago, que liga a cavidade oral ao estômago. Ok? Vamos comigo? Bom, é muito importante que nós compreendamos e tenhamos sempre em mente, tá, essa estrutura básica, que é ela que nós vamos utilizar quando nos referirmos a qualquer porção do tubo digestivo. Basicamente, quando nós nos referirmos a porções tubulares do trato gastrointestinal, nós vamos utilizar esta estrutura básica. Então, por favor, memorizem ela. Sempre nós vamos nos referir à porção mucosa, a submucosa, tá? Túnica muscular e externamente uma serosa. Então, como nós comentamos, né, nós temos a parte tubular dividida em mucosa, submucosa, túnica muscular e externamente a túnica serosa ou adventícia. Tá? A túnica mucosa ela é composta por três porções: o epitélio mucoso, epitélio de revestimento, né, que ele vai variar de acordo com a porção do tubo digestivo que nós estivermos localizados. A lâmina própria está constituída por tecido conjuntivo, normalmente o tecido conjuntivo um pouco mais frouxo, e abaixo da lâmina própria a muscular da mucosa, ok? Podendo ser composta por músculo estriado ou músculo liso. Eventualmente, tá, aleatoriamente, nós podemos encontrar nódulos linfóides localizados na lâmina própria da mucosa. Tá? Nós vimos lá o tecido linfóide associado a mucosas, então eventualmente numa distribuição aleatória nós podemos localizar esses agregados, observar, né, esses agregados linfóides na lâmina própria. A submucosa, tá, é formada basicamente por tecido conjuntivo, e nós vamos observar vasos, podemos observar glândulas dependendo da região, tanto artérias como veias, e ainda tecido nervoso, né? Normalmente nós encontramos aqui um plexo, tá, nervoso, chamado de plexo de Meissner, tá, ou plexo submucoso, né? Uma porção de tecido nervoso, inervação, né, formado por vários gânglios, né, localizados na submucosa. Abaixo da submucosa nós encontramos a túnica muscular. A túnica muscular ela é composta basicamente por duas camadas: a túnica muscular interna e a túnica muscular externa, ou camada muscular circular. Essa porção interna ela circunda, disposta, circulando, né, toda a luz do tubo digestório, e a camada muscular mais externa ela é longitudinal, né? Isso possibilita uma movimentação, facilitando com que ocorra a movimentação do bolo alimentar dentro do trato gastrointestinal, ou ainda a mistura, né, desse conteúdo alimentar com produtos de glândulas, né, que desembocam no tubo digestivo. Externamente, nós vamos encontrar uma túnica serosa ou adventícia, tá, recobrindo
toda essa porção tubular. A túnica serosa, nós vamos nos referir a ela como serosa quando ela estiver presente, recobrindo o tubo digestivo presente em uma cavidade. Então, seja cavidade torácica ou cavidade abdominal, quando o tubo digestivo está dentro dessas cavidades, nós nos referimos a essa túnica como túnica serosa. Ela é recoberta por a mesotélio, a camada de células mesoteliais. Quando não estiver dentro de uma cavidade, por exemplo, a porção cervical do esôfago, nós nos referimos a essa camada mais externa como túnica adventícia. E ela é composta por tecido conjuntivo, né, que vai fazer a fixação do esôfago. Então, ela é contínua com um tecido conjuntivo adjacente. Então, quando não for dentro de cavidades, nós nos referimos a essa camada mais externa como túnica adventícia. Quando for dentro de cavidade, nós vamos nos referir a essa camada como túnica serosa. Visto isso, nós vamos voltar nisso, nós vamos nos referir agora a estudar as estruturas histológicas presentes na cavidade oral. Basicamente, comentar um pouquinho sobre a estrutura histológica dos lábios, bochecha, palato duro, palato mole e língua. Ok? Bom, pessoal, os lábios, né, nós vemos essa porção aqui caracterizada por uma junção mucocutânea. Ocorre, né, os lábios representam a junção, né, do tecido epitelial, da pele, né, e o início da cavidade oral. Então, nessa junção ocorre a perda dos folículos linfosos, então, dos folículos pilosos. Então, os lábios eles não possuem mais pelos, né, e eles são recobertos basicamente por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Essa queratinização, né, a quantidade de queratina, ela vai variar de espécie para espécie. Bom, já a bochecha, nós podemos observar algumas estruturas específicas dependendo da espécie que estamos estudando. Por exemplo, quando nós nos referimos a ruminantes, a bochecha ela possui várias papilas, né? Nós temos normalmente, em todas as espécies, a bochecha ela é recoberta por epitélio estratificado pavimentoso, podendo ou não ser queratinizada. A queratinização dessas estruturas vai refletir muito a alimentação. Por exemplo, nos ruminantes, né, espécies que se alimentam de um conteúdo de uma ingesta mais fibrosa, normalmente, né, possuem queratinização nessas regiões. E espécies que se alimentam de alimentos menos fibrosos, né, alimentos mais úmidos e macios, normalmente possuem essa porção não queratinizada. Vamos ver aqui no detalhe. Observamos aqui na bochecha, né, no bovino ruminante, a bochecha dos ruminantes ela é toda recoberta, além de ser queratinizado o epitélio, né, esse epitélio está recobrindo várias papilas, né, existem papilas cônicas localizadas na porção interior da bochecha de ruminantes. Nós podemos ver aqui no detalhe o formato cônico nessas papilas. Então, ruminantes na porção interna das bochechas, nós observamos papilas cônicas. Essas papilas são recobertas por epitélio estratificado pavimentoso. Queratinizado em ruminantes, equinos, em animais que se alimentam como nós comentamos, de um alimento mais fibroso, e não queratinizado nas outras espécies. O palato duro, gente, internamente possui uma porção óssea que é recoberta, né, por um revestimento mucoso. Esse revestimento mucoso, na mucosa, né, que recobre o palato duro, o osso palatino, nós vamos observar
epitélio estratificado pavimentoso, tá, depositado sobre uma lâmina própria de tecido conjuntivo, e no palato duro não existe túnica muscular. Tá? A submucosa está diretamente ligada à lâmina própria, formando uma própria submucosa. Tá? E aí nós vamos encontrar vasos sanguíneos, podemos encontrar algumas glândulas salivares, né? Em toda a cavidade oral, aleatoriamente, nós vamos encontrar pequenas glândulas salivares. As grandes glândulas salivares possuem localização específica, nós vamos falar sobre elas mais adiante. Mas aleatoriamente distribuída por toda a cavidade oral, nós podemos encontrar pequenas glândulas salivares. A mucosa do palato duro, ela possui um aspecto rugoso, tá? Caracterizado aí pelas rugas palatinas, né? Nós observamos aí várias elevações, né? Aqui no palato duro, formando essas ondulações, são chamadas de rugas palatinas, né? Aqui no detalhe, né, nós conseguimos observar aí a formação dessas rugas. Elas estão presentes transversalmente aí no palato duro, isso praticamente em todas as espécies. E uma outra particularidade também que nós podemos observar, quando nós falamos em ruminantes, na porção rostral, tá, do palato duro dos ruminantes, existem os coxins dentais, tá? Eles são recobertos por epitélio estratificado pavimentoso bastante queratinizado, e é uma porção bastante larga, tá, da mucosa, forma uma porção bastante larga, que é onde ocorre a apreensão dos alimentos, né? Os incisivos inferiores, eles prensam, né, o alimento contra essa região do palato duro, né, facilitando aí a apreensão e o corte, tá, dos alimentos aí em ruminantes. Tá? Todos os ruminantes vão possuir essa estrutura aqui chamada de coxim dental. Tá? Os coxins, eles são revestidos, como nós contamos, por epitélio estratificado pavimentoso, e a própria submucosa deles, ela é bastante densa, tá? E nós encontramos uma vasta deposição de tecido conjuntivo, tá? Que vai formar esse coxim. É uma estrutura aí observada apenas nos ruminantes. Bom, pessoal, o palato mole, nós comentamos um pouco sobre ele quando nós falamos lá no tubo digestório. Aí é composto basicamente por uma estrutura muscular revestida por epitélio. Esse epitélio ele varia na porção dorsal, como essa porção faz parte do aparelho respiratório, essa porção dorsal dela é recoberta, do palato mole, é recoberta por epitélio respiratório. Tá? E a porção ventral, tá, como faz parte do tubo digestório, é recoberto por epitélio estratificado pavimentoso. Então, nós temos aqui na região do palato mole, formando, né, nessa região aqui a nasofaringe, aqui a orofaringe e aqui a região faríngea, que liga, né, a faringe ao esôfago, chamado de região laringofaríngea. Ok? Então, basicamente, epitélio estratificado pavimentoso, podendo ou não ser queratinizado, dependendo da espécie, como nós falamos sobre, dependendo do tipo do alimento, e vai basicamente ligar, né, a cavidade oral ao tubo esofágico.
E dentro da cavidade oral existe uma estrutura bastante especializada, né? A língua ela é basicamente uma massa de tecido muscular envolto por um epitélio, né? Nós vamos observar algumas características gerais da língua e depois nós vamos falar sobre uma estrutura bastante especializada da língua, que são as papilas, que podem ter funções mecânicas ou funções gustativas, né? Dependendo do tipo de papila. Bom, a língua ela pode variar bastante, tá, com relação a formato, dependendo da espécie. Então, anatomicamente, nós temos uma grande variação, tá, de formatos, como nós podemos ver aqui na língua canina, língua do gato, língua, né, do suíno. A distribuição das papilas, tá, o número delas vai ser diferente de espécie para espécie, tá, mas são diferenças anatômicas, né? Histologicamente a gente não observa, né, diferença na estrutura. As papilas praticamente vão ser as mesmas, independente da espécie. Então a diferença entre elas são mais diferenças anatômicas e não necessariamente histológicas. Nos ruminantes, tá, normalmente nós vamos observar, tá, um aumento na massa muscular da língua na região mais caudal, chamada de torus da língua, tá, uma estrutura observada nos ruminantes, sejam pequenos ou grandes ruminantes. Mas essas variações, elas são mais variações anatômicas, e a histologia básica da língua, como nós comentamos, ela é formada basicamente por uma grande massa de músculo. Tá, nós observamos aqui a região central muscular, recoberta por epitélio. Epitélio na porção dorsal da língua, estratificado, pavimentoso, queratinizado, e na porção ventral da língua, tá, não queratinizado. Nós observamos ainda várias glândulas salivares linguais. Tá? Existe uma grande quantidade de glândulas que vão desembocar, né, na superfície da língua. E distribuídos, né, por toda a língua, nós observamos aí, dependendo da região, vários tipos de papila, né? Então o epitélio da língua forma diferentes tipos de papila. Dando uma aproximada aqui, nós conseguimos observar a musculatura da língua, né? Nós temos fibras musculares dispostas em várias direções, né? Porque como a língua faz movimentos muito variados, nós temos a disposição dessa fibra muscular. Essas fibras musculares são fibras de músculo estriado e elas são multidirecionais, né? Então nós vemos aqui várias orientações diferentes, tá? Isso possibilita a grande movimentação da língua que nós observamos nessas espécies. Então, nós observamos na parte dorsal epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, tá? Aqui com algumas papilas, nós vamos falar sobre esses formatos de papila depois. E na porção ventral da língua já não encontramos mais queratina, epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Tá? Então a porção ventral da língua não há queratina. Logo abaixo, tá, do epitélio, nós temos uma lâmina própria submucosa que se liga fortemente à musculatura, ela se interdigita, tá, com a musculatura. Então nós observamos aqui, não tem muscular da mucosa, nós temos aqui uma lâmina própria submucosa diretamente ligado ao músculo da língua. E, como nós comentamos, existem estruturas altamente especializadas, tá, na língua, chamadas de papilas linguais. E elas vão
possui formatos e funções diferentes, né? Então nós temos tipos diferentes de papila e esses tipos eles vão variar em formato e função, podendo ter simplesmente função mecânica ou podendo exercer também função sensorial. Então as papilas têm função sensorial, que tem capacidade, né, de sentir, né, de levar ao sistema nervoso central o sabor dos alimentos. São papilas que possuem botões gustativos. Então nós vamos ver os tipos de papila e depois especificamente essas estruturas bastante especializadas chamadas de botões gustativos. Bom, os tipos de papila, gente, eles vão variar de acordo com a região da língua. Nós temos aqui, só vou registrar aqui, tá? Esse trabalho publicado nessa revista, ele traz imagens muito boas aí que nós estamos utilizando aqui na nossa aula de hoje. Tá? Nós podemos observar na região mais caudal da língua, nós temos aqui duas papilas que são do tipo valadas ou circunvaladas. Tá? Essas papilas, observando aqui na microscopia eletrônica de escaneamento, né, nós podemos observar a região superficial das papilas. Né? Então nós temos a papila aqui, tá? o resto do epitélio da língua, tá? E essas papilas ao redor dela existem sulcos. Tá? Nós vamos observar ali na histologia, então ela é toda circundada, tá, por um sulco, tá? E é aqui que as partículas, né, de alimento vão entrar. E a lateral, a papila valada ou circunvalada, ela possui uma grande quantidade, né, de botões gustativos. Então o alimento ele entra nesse espaço aqui e fica em contato bastante íntimo com os botões gustativos localizados aqui na parede da papila. Tá? No corte histológico, nós observamos aqui o espaço, né, que nós comentamos ali da papila, e essa estrutura depois nós vamos ver em maior aumento, mas uma grande quantidade de estruturas, essas estruturas arredondadas localizadas aqui na parede, são botões gustativos. Tá? De modo geral, as papilas elas estão localizadas na superfície dorsal da língua e, consequentemente, elas são sempre recobertas por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Okay? As papilas valadas, geralmente elas são em pequeno número, variam, né, de espécie para espécie, mas são papilas bastante grandes, tanto que facilmente nós conseguimos observar ela a olho nu. Algumas espécies possuem na região lateral da língua, tá, papilas chamadas de papilas foliáceas ou foliadas. Tá? Por quê? Porque ela tem esse aspecto de folha. Tá? A gente observa aqui na macroscopia, aqui na microscopia de escaneamento. Tá? Então ela vai ser no corte histológico, ela vai ter um aspecto mais retangular ou mais quadrada, mas ela é uma papila longa, né? Uma papila comprida, formando como se fossem várias folhas, por isso chamada de papila foliada. Tá? Aqui na histologia, ela está num aumento um pouquinho maior que essa valada, a papila valada ela é maior, mas nós vemos aqui o formato retangular dela, recoberto por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, e aqui vários botões gustativos. Né? Então é uma papila também que tem função sensorial, não apenas função mecânica. A maior parte das papilas linguais são papilas chamadas de papilas filiformes. São papilas que têm um aspecto cônico, tá? Nós vemos aqui, tá? Que são papilas com função apenas mecânica. Tá? Lembra, parece um monte de espinhos aqui, né?
Então, aqui no maior detalhe, tá? E aqui na histologia, né, nós observamos que essas papilas formam projeções pontiagudas em direção à luz da cavidade oral. Tá? Então, essas que formam projeções de epitélio estratificado pavimatoso queratinizado, sem botões gustativos, são chamadas de papilas filiformes. E aleatoriamente distribuídas normalmente entre as papilas filiformes, como a gente pode ver aqui, nós temos várias papilas filiformes e nós encontramos algumas papilas distribuídas aleatoriamente, chamadas de fungiformes. Tá? Aqui na microscopia eletrônica podemos observar aí uma grande quantidade de papilas filiformes, tá? Entremeadas a papilas fungiformes. São chamadas de fungiformes porque o formato dela lembra muitas vezes um cogumelo. Aqui no detalhe, tá? Aí as papilas filiformes circundando a papila fungiforme. Na histologia, observamos aí um aspecto lembrando às vezes o formato de um cogumelo. Às vezes ela tem até uma pequena depressão aqui, lembrando bem mesmo a parte superior, né, de um cogumelo. Temos aqui um outro artigo, né, publicado lá na Pesquisa Veterinária Brasileira, que também traz imagens muito boas para a gente entender, né, o formato das papilas. Aqui nós observamos na porção mais rostral da língua uma grande quantidade de papilas filiformes mescladas com papilas fungiformes, e aqui na microscopia eletrônica fica bem fácil da gente evidenciar. Nós observamos aí as papilas filiformes, aí entre elas papilas fungiformes, aqui com aquela depressãozinha que eu comentei, lembrando, né, a parte de cima aí, realmente de um cogumelo. Fica bem fácil a gente ver as papilas filiformes circundando uma papila fungiforme. No corte histológico, aqui está melhor um pouquinho do que naquele outro. Às vezes a gente consegue ver aí o formato, né, lembrando às vezes o formato de um cogumelo, por isso fungiforme. Sempre revestido por epitélio estratificado pavimentoso. As papilas fungiformes, elas podem apresentar alguns botões gustativos, né? Elas possuem não em grande quantidade. As valadas ou circunvaladas são as papilas com maior quantidade de botões gustativos. Aqui está na língua de um ruminante, nós observamos aqui grandes papilas valadas, e próximo a ela uma papila que só ocorre em ruminantes, que são chamadas de papilas lentiformes. Aqui o detalhe que está muito bonito, né? Essa imagem que nós observamos aí, as papilas valadas, tá? E aqui ao lado, próximo a elas, as papilas lentiformes, né? Aqui na microscopia nós observamos aquele espaço, né, que existe na papila valada. Aqui a papila, tá? Novamente o espaço, e aqui uma grande quantidade de botões gustativos. Olha a quantidade, tá, de botões. E aqui glândula seromucosa por toda a língua. Além das glândulas salivares, nós podemos observar na lâmina própria submucosa
glândulas seromucosas. Essas glândulas desembocam, principalmente próximo às papilas circunvaladas, elas vão desembocar, tá, nessa abertura aqui, fazendo a retirada, né, dos alimentos, ajudando, né, na retirada dos alimentos, para que essa região seja apta a receber novos alimentos e receber novos estímulos, né, de outros sabores, porque se a partícula continuar ali, a partícula de sabor continuar ali em contato com os botões gustativos, os animais, ou nós também, porque é muito semelhante aos humanos, estaríamos o tempo todo sentindo aquele sabor, né? Então a limpeza dessa região é importante para que aquele sabor se vá e a região esteja apta a sentir novos sabores. E aqui o maior aumento das papilas lentiformes, né? Essas papilas lentiformes, ela pode ter um formato mais quadrado, como a gente observa aqui, um formato piramidal, como a gente vê nessa outra, tá? Ou mais arredondado. É um tipo de papila observado apenas em ruminantes. E aqui na histologia, tá, fazemos aquele formato bem quadradinho, tá, da papila lentiforme. Então, basicamente, esses são os tipos, né, de papila. E como nós comentamos, né, elas possuem formatos diferentes e funções diferentes. Algumas delas nós falamos sobre botões gustativos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura histológica dessa porção mais especializada aí das papilas. Normalmente essas papilas que possuem função gustativa, elas são localizadas na porção mais caudal da língua, né? Porém as papilas fungiformes estão distribuídas aleatoriamente, tá? E as foliáceas geralmente na porção lateral, mas as valadas, que tem uma quantidade maior de botões gustativos, está na região mais caudal da língua. Nós temos aqui no aumento, só para a gente entender, nós vamos observar, nós vamos estar estudando aí, usando como exemplo, né, as papilas valadas ou circunvaladas. Então nós temos aqui a papila e aqui aquele espaço, né, que circunda a papila, e aqui várias papilas filiformes ao redor. Para a gente observar um pouquinho novamente, né, o espaço aqui na microscopia eletrônica de escaneamento, fazendo aqui a papila aqui na região central, o espaço e aqui o epitélio da superfície da língua. Então nós vamos utilizar aí como exemplo para estudar, né, os botões gustativos, as papilas circunvaladas. Aqui o espaço, aqui a papila, né, o espaço, e aqui uma grande quantidade, tá, de botões gustativos. Esses botões, quando a gente aumenta um pouquinho mais, eles lembram muito a estrutura, né, lembra muito o formato de um alho, né? Nós temos várias células dispostas, né, no formato de esfera, e essas células, algumas delas possuem prolongamentos que se projetam, né, por um orifício, né? Lembra muito a estrutura de uma cabeça de alho. Tá? Aqui nós temos o aspecto histológico, tá? E a parte sensorial dessas células, ela entra em contato com o alimento através de uma abertura no epitélio estratificado pavimentoso chamada de poro, tá, gustativo. Basicamente, o botão gustativo é formado por células de sustentação, células sensoriais e células basais. As células basais são células que podem se diferenciar, né, tanto em células de sustentação como em células sensoriais. As células sensoriais possuem pequenas projeções, microvilosidades, que podem sair, tá, através do poro para entrar em contato com o alimento que esteja na superfície da língua.
Aqui no esquema fica um pouquinho melhor da gente entender, né? Então nós temos aí basicamente células de suporte, tá? As células sensoriais com suas projeções, tá? E o poro gustativo, né? Essas projeções elas se projetam através do poro para entrar em contato com o alimento. Aqui nós vemos o epitélio, tá, da língua. As células sensoriais, tá? Elas, ligado a elas, nós vamos ter várias fibras nervosas sensoriais, né? Que vão captar o estímulo, né? As células captam, né? As partículas de sabor, e esse estímulo ele é levado através dessas fibras nervosas sensoriais para o sistema nervoso central, para que nós façamos a interpretação, né, desses sabores, possamos entender aquele estímulo, né, que está vindo através dos alimentos, né? Então, essas microvilosidades captam essas partículas de sabor e elas são transmitidas ao sistema nervoso central através de fibras sensoriais. Então são estruturas bastante interessantes, né, e bastante especializadas, né, nos botões gustativos. Finalizando essa primeira parte da aula, nós vamos comentar sobre a estrutura histológica do esôfago. O esôfago é um órgão tubular que liga, né, a cavidade oral ao estômago, ou no caso dos ruminantes, inicialmente aos pré-estômagos. Então, para que nós possamos falar sobre a estrutura esofágica, é importante a gente se recordar da estrutura geral dos órgãos tubulares do trato gastrointestinal. Então, como eu falei, essa estrutura é bastante importante porque nós vamos utilizar ela em toda a porção tubular. Então, nós temos que lembrar que ela é dividida em mucosa, submucosa, muscular e serosa, né? Túnica mucosa, túnica submucosa, túnica muscular, túnica serosa. A túnica mucosa é dividida em 3 regiões, tá? Epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. Tá? Abaixo da mucosa nós temos a submucosa, podendo ou não existir glândulas. O esôfago já possui glândulas, então nós vamos comentar sobre as glândulas esofágicas. Na submucosa nós observamos o plexo submucoso ou plexo de Meissner, e abaixo da submucosa nós temos a túnica muscular, né? Eu esqueci de comentar naquela porção inicial da aula, mas existe um outro plexo importante, né, aqui localizado aqui na túnica muscular, que é chamado de plexo mioentérico, tá? Mio de músculo, entérico, né, de intestino, de trato gastrointestinal. Então é um plexo bastante importante. Então, na submucosa nós temos o plexo submucoso ou plexo de Meissner, e na túnica muscular nós temos o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Tá? Externamente a túnica muscular, nós temos a túnica serosa ou adventícia, dependendo, no caso do esôfago. Se for na porção cervical do esôfago, nós nos referimos à túnica adventícia, e na porção torácica do esôfago nós nos referimos à túnica serosa. Ok? Aqui nós temos uma tabelinha onde nós vamos observar algumas diferenças básicas entre as espécies. Então, existem algumas particularidades aqui com relação ao esôfago de cada espécie. Quando nós nos referimos ao epitélio, ele é epitélio estratificado pavimentoso. E nós podemos ver que tem espécies que é queratinizado e algumas espécies que é não queratinizado. Como nós comentamos, isso vai variar muito de acordo com a alimentação. Então é uma coisa fácil de guardar, porque animais que se alimentam de alimentos mais grosseiros, tá? O epitélio do esôfago é queratinizado, enquanto os animais que se alimentam de
alimentos não tão grosseiros, né, possui epitélio não queratinizado. Com relação à lâmina muscular da mucosa, nós temos aqui representado pela letra B. A letrinha B aqui representa uma característica comum a todas essas espécies. Então nós vamos comentar algumas características próprias, né, de outras espécies. Então o que é comum está aqui representado pela letra B? Normalmente, a maioria das espécies possui a muscular da mucosa, ela ocorre com poucos feixes musculares na região mais cranial do esôfago, próximo à faringe, e essa quantidade de músculo ela vai aumentando e geralmente está presente na quantidade e espessura maior de musculatura mais próxima ao estômago, principalmente na região próxima à região do cardio. Tá? E como exceção nós temos os suínos, em que a lâmina muscular da mucosa ela está ausente na porção cranial do esôfago e altamente desenvolvida na porção caudal. Tá? Enquanto que cães, ela também está ausente na porção cranial e é interrompida, né, intermitente na porção média, estando praticamente presente apenas nas regiões mais próximas ao estômago. Com relação às glândulas localizadas na região submucosa, tá? A maioria das espécies, tá? Nós vemos aqui representado pela letra C, a maioria das espécies possuem glândulas, mas elas são localizadas apenas na região próxima à faringe, então na porção cranial do esôfago, com exceção dos suínos, que elas estão presentes apenas na metade cranial e ausente no restante. E também nos caninos, onde essas glândulas estão presentes por toda a extensão do esôfago, estendendo-se até o estômago. A túnica muscular do esôfago ela também pode variar com relação ao tipo de músculo. Tá? Se nós pensarmos que a deglutição ela normalmente é espontânea, claro, consequentemente na porção mais próxima à faringe envolvida com a deglutição, nós temos musculatura estriada, tá? Porque faz o movimento, nós fazemos o movimento de deglutição e ele é controlado. Consequentemente, nas porções mais craniais, em todas as espécies, a túnica muscular é composta por músculo estriado. E as porções mais profundas, do terço médio e terço final, essa musculatura estriada vai sendo substituída por musculatura lisa. No entanto, nós sabemos que, por exemplo, o ruminante ele faz a ruminação no momento em que ele quiser. É um movimento controlado pelo animal. Consequentemente, né, ele possui musculatura estriada, tá, em toda a extensão, tá, do esôfago e até no rumen e retículo. Então, ele controla esse movimento de rumen e retículo. Então, a musculatura ela é estriada, tem essas particularidades por espécie. Por exemplo, nos cavalos, nos 2 terços craniais é músculo estriado, na porção caudal, músculo liso. Suínos, cranial estriado, misto na região média, parte final, músculo liso. Ruminantes, apenas músculo estriado, né? Eles controlam toda a ruminação. Cães, músculo estriado em toda a extensão do esôfago também. Gatos, parte cranial estriado e a parte do terço ao quinto final, músculo liso. Né? Então, o tipo de músculo vai variar um pouco com relação a cada espécie. Bom, externamente, como nós comentamos, existe uma túnica adventícia ou serosa. Tá? Vai variar de qual porção do esôfago nós estamos falando. Porção cervical, túnica adventícia. Porção torácica, túnica serosa. Tá? Nessa adventícia do esôfago nós vamos encontrar vasos sanguíneos, né? Normalmente essa região é composta por tecido conjuntivo,
na serosa revestida por um mesotélio, e na adventícia esse tecido conjuntivo ele é contínuo com o tecido conjuntivo adjacente. Tá? Então, nós vamos olhar um pouquinho agora, falar rapidamente sobre essas camadas, que na próxima aula nós vamos ver ainda, dar um ênfase na histologia de cada uma dessas porções na aula de lâmina. Mas aqui, só para a gente poder visualizar essas estruturas comentadas, então nós temos aqui um corte histológico de esôfago, tá? Então nós temos aqui a região da mucosa, composta por epitélio, lâmina própria e muscular da mucosa. Aqui a submucosa, com algumas glândulas submucosas. Tá? A túnica muscular, nós temos aqui muscular interna, ela é circular, e a muscular externa, que é transversal. E a camada mais externa aqui nós vemos uma serosa. Tá? Aqui dando um close maior, nós observamos epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Tá? Então, epitélio, lâmina própria, tá? Muscular da mucosa, submucosa, aqui com glândulas. E aqui, que ali não aparecia bem, mas aqui nós conseguimos ver a túnica muscular. Muscular interna circular, muscular externa longitudinal. Então, epitélio, lâmina própria, muscular da mucosa, submucosa, tá? Muscular e revestindo aqui a serosa. Tranquilo, né? Então, pessoal, sistema digestório é uma aula meio longa, então nós vamos fragmentar ela em aulas um pouquinho menores. Então, hoje nós vimos de cavidade oral até o esôfago. Na próxima aula, nós vamos comentar sobre as estruturas de pré-estômago, estômago e intestino. E na aula final, fígado, pâncreas e glândulas anexas, né? O fígado e o pâncreas são glândulas e as glândulas salivares, tá? Desculpa. Tá joia? Então, nós vamos dividir basicamente aí em 3 aulas. Tá ok? Eu vejo vocês até na próxima, no nosso Isto é Histologia. Um grande abraço a todos.